Olá, voltamos com o nosso podcast especial 21 Dias de Ativismo por Direitos. E hoje a gente vai falar de uma secretaria muito importante, que é uma engrenagem, é um elo, né? A Secretaria de Governo. Hoje aqui no nosso estúdio, o secretário de Governo Ronaldo Pinto Júnior. Obrigada por ter topado o nosso convite, Ronaldo. Obrigado a vocês pela oportunidade. A Flávia que está aqui comigo, Flávia Beguini, que vai me ajudar a comandar esse bate-papo. Ronaldo, o governo é, como eu disse, o elo, interliga tudo, né? Como vocês fazem para garantir que direitos humanos estejam presentes em todas as ações da prefeitura? Em todas as ações. Todas é muito. É um desafio, né? Mas eu acho que a primeira informação que a gente tem que trazer para esse debate é que direitos humanos para nós é um princípio, né? Então, a partir disso, todas as perspectivas de atuação do governo institucionalmente falando e das articulações que nós fazemos em torno da elaboração de políticas públicas são norteadas por esse princípio e, obviamente, que isso já aparecia no nosso compromisso de programa de governo, que foi aprovado pela sociedade, né? A prefeita foi reeleita e isso sempre teve no horizonte das nossas ações. Então, a Secretaria de Governo tem um pouco isso que você falou, né, Joyce? O trabalho de articular e ser uma ferramenta de conexão entre as secretarias que, às vezes, desenvolvem ações que são setorializadas, mas quando a gente para perceber no conjunto do governo o que isso representa, você consegue perceber nas pequenas e nas grandes ações. Eu estava pensando aqui um pouquinho antes de vir para cá, né, como é que a gente ia desenvolver esse papo, assim, o que eu podia usar de exemplo nessa situação. Eu coordeno ali pela Secretaria de Governo as obras do PAC. Então eu lembro, assim, que inclusive esses dias eu chamei o pessoal, nós estamos prestes a inaugurar lá o complexo esportivo lá do bairro da Amazônia e a primeira coisa que nós fizemos na reunião foi para discutir, gente, não pode ter nenhuma obra do PAC que não tenha acessibilidade negada, que desrespeite as relações que a comunidade construiu com aquele espaço, com aquele ambiente. E quando a gente para pensar isso nas relações só com uma secretaria, às vezes numa reunião eu trato disso, mas quando eu consigo sentar com todo mundo, articular o conjunto das secretarias, participar de comitês que elaborem essas ações e esses programas, é nessa hora que a gente vê que o trabalho em rede ajuda, inclusive, para que uma secretaria ajude a fiscalizar, a acompanhar as ações que a outra está desenvolvendo, que às vezes por algum lapso possa ter passado desapercebido. E isso é uma tarefa constante, assim. Então, sempre que eu converso com a direção lá da secretaria, eu oriento, assim, que em situações dessa condição, dessas grandes mudanças que nós estamos fazendo na cidade, isso sempre tem que estar na primeira ordem. Você já falou bastante, né? Mas isso tudo no dia a dia, Ronaldo, como é fazer essa articulação toda, né? Com todas as lideranças, com os comitês, com os conselhos, com as outras secretarias. Conta um pouquinho pra gente como se dá isso. Bom, eu compartilho, acho que muito essa tarefa com o próprio Biel, né? O Biel acompanha muito a relação com os conselhos também, obviamente pela relação da pasta. E a Secretaria de Governo acompanha um pouco essa coisa da presença do governo nos conselhos, nos comitês. E é um exercício constante, né? De análise, de perspectiva. Vou dar um exemplo para vocês. A prefeita, nesse segundo mandato, reorganizou o governo em redes. Então nós temos, a Secretaria de Governo acompanha hoje a agenda de todas as redes e nós estamos lá nos grupos de WhatsApp, participamos das conversas quando fomos convocados. A nossa perspectiva é de construir nesse movimento, vamos dizer assim, coletivo das avaliações do governo, onde eu acho que essas questões aparecem com mais força e às vezes até, vamos dizer, necessário a gente bancar uma posição de ser um pouco mais chato, cobrar um pouco mais para dizer, gente, não podemos esquecer dessa perspectiva aqui, que foi isso que fez a gente chegar, na verdade, até a prefeitura, né? Foi apresentar sempre uma ideia de um governo que fosse um governo que equilibrasse e olhasse por setores da sociedade que historicamente sempre tiveram de fora, né, da concepção da política pública. Então eu acho que junto com a Secretaria de Direitos Humanos, com outras secretarias que estão envolvidas com essas pautas, a SEDUP, a própria Secretaria de Comunicação, a SAS, a Secretaria de Educação e as redes que nós articulamos no governo, faz com que esse exercício seja mais fácil e mais, vamos dizer, produtivo. Você falou do diálogo com as secretarias, deu o exemplo da obra do PAC, não pode, tem que ter acessibilidade, não pode ter esses erros, mas e o diálogo com a comunidade? Com quem está, às vezes, a comunidade periférica, que tem muitas demandas, como que é feito esse diálogo, esse trabalho de escuta?
Nosso trabalho nesse sentido muito em parceria com a SEDUP, né? O Gabinete Comunitário hoje faz um trabalho excelente com a cidade de ouvir as demandas, vamos dizer assim, que são estruturais e pontuais daquela comunidade. Então, sobre a questão do asfaltamento, sobre a questão do ponto de ônibus, sobre a questão daquela UBS que é importante para aquela comunidade. Eu acho que a Secretaria de Governo entra um pouco nesse elo, né, como vocês disseram aqui na abertura, quando a gente consegue colocar para o conjunto da elaboração das políticas públicas, para um projeto de lei que eu mando para a Câmara, para uma comunicação oficial que o governo vai fazer com outros entes federativos ou institucionais, quando nós colocamos essa premissa e esse programa de garantir o acesso para todos, a todas as políticas, é nessa hora que acho que essa coisa se concreta, assim, né, que é a hora que eu consigo entender um pouco o que a comunidade está querendo e como é que eu faço para garantir que aquilo esteja numa lei, esteja num decreto que a prefeita vai assinar. Essa é a conexão que acho que foi muito acertada já no primeiro governo da prefeita e nós estamos batalhando para dar continuidade. Nós conversamos com a secretária da Fazenda, Fernanda Finotti, e ela falou uma frase muito boa. Ela falou assim: para mim é normal equilibrar pratinhos. Isso para mim é comum. E você, lidando com tantas pessoas, com políticos, com comunidade, com representantes de movimentos, como que é lidar com tantas pessoas e às vezes equilibrar? Porque às vezes a gente tem que tomar alguma decisão que não vai agradar tanto um outro, para manter a política mesmo com essas pessoas. A Secretaria de Governo é uma secretaria que tem que defender esse equilíbrio, né? Mas eu acho assim que a orientação da prefeita sempre foi muito clara para nós, que aonde houver algum conflito de interesse, que a nossa perspectiva sempre se entende atender aqueles que sempre tiveram menos favorecidos, vamos dizer, na elaboração das políticas, no acesso às próprias estruturas de governo, né? Então eu acho que é uma tarefa difícil de ser cumprida, mas que pouca gente também tem coragem, às vezes, de se posicionar contra coisas que são tão explícitas para nós, que são posições que o governo toma na relação que nós temos com setores desprivilegiados aí da cidade. É difícil, às vezes, mesmo os setores mais conservadores ter coragem de colocar isso em questão. Mas, da nossa parte, cabe à Secretaria de Governo buscar esse equilíbrio e achar situações que possam parecer uma concertação social, né? Sempre levando em consideração a história e como é que nós chegamos até aqui, né? Ô Ronaldo, estou aqui pensando, e a população? Como a população pode, em todo esse movimento, tá dando a opinião dela? Quais são os canais que vocês lá na Secretaria de Governo acessam a população para estar sabendo se elas estão gostando, se é isso mesmo, ou o que tem de demanda, né? Claro. Naqueles lugares mais longínquos, as pessoas mais vulneráveis. Olha, eu acho que nós estamos inaugurando, na verdade até é importante falar disso, né? Aproveitar para vender o peixe aí do pátio. É isso. Nós estamos inaugurando agora para os grandes processos, por exemplo, de licitação na cidade, um ambiente de consulta pública sobre os editais, sobre os projetos que estão sendo apresentados. Eu, particularmente, estou acompanhando a situação das obras de macrodrenagem, né? Que são os maiores projetos que nós temos aprovados no PAC, 300 e quase 400 milhões. E nesse caso, por exemplo, nós tomamos uma opção corajosa, que é de abrir os projetos para consulta da população antes de colocá-los para consulta, por exemplo, das empreiteiras que vão disputar para já ver o projeto para começar a fazer, né? A tendência sempre, né, a perspectiva do governo é tentar ter menos gente dando ideia, porque isso dá menos trabalho. Sim. Então eu ouço uma ou outra cabeça iluminada e digo, aqui está a solução e nós vamos bancar ser desse jeito. A proposta que a prefeita nos fez, né, quando pediu para estar à frente desse trabalho, era de justamente o contrário, para dizer, não adianta eu querer fazer uma grande obra lá se eu não ouvir os problemas que a comunidade tem, porque às vezes eu vou lá e vou resolver o problema da água dele, não entrar mais pelo ralo do banheiro dele, mas eu vou tirar o ônibus que garante o acesso a um cadeirante que possa precisar ir todo dia a um centro de reabilitação, Perfeito. por exemplo. Então eu acho que nós estamos inaugurando um processo de diálogo, né, para esses grandes projetos estruturantes que é inédito aqui na cidade. Acho que isso é uma coisa que conta muito sobre como é que é o nosso jeito de fazer e de governar. E isso obviamente se reproduz também nas pequenas ações aí que o governo desenvolve
não só lá pela Secretaria de Governo, mas também por as outras secretarias que fazem essa ponte, e isso acaba sendo também, vamos dizer assim, para dentro do governo. Eu acho que isso é muito pedagógico, né? Sim. Esse exercício que a gente faz de ouvir faz com que também o secretário, quando senta com a sua equipe, também tenha que ouvir todo mundo, faz que quando a gente vai para uma reunião com o vereador, às vezes tem uma pessoa lá que está quietinha lá no canto da reunião, mas tem uma opinião às vezes, que ninguém conseguiu pescar, e talvez dali saia uma solução para um problema que não é a gente, né, que não convive com aquilo todo dia, que vai achar essa saída. Nós estamos com outro caso agora, que é a licitação do transporte público. Abrimos isso para a comunidade poder... Então lá, desde o cidadão pode opinar, desde se vai ter alguma alteração na linha de ônibus dele, até se nós devemos ter ônibus, linhas troncais, nós devemos ter ônibus maiores, ônibus menores, se eu tenho que cuidar mais da situação de segurança do trabalhador rodoviário, por exemplo. Acho que são exemplos assim, do que nós estamos tentando construir para deixar um legado para a cidade. Quanto mais a gente escuta, a tendência é de que as coisas saiam mais acertadas. Será que a gente pode dizer que esse governo ele tenta olhar a política pública por uma lente do cidadão? Olha, eu acho que o balanço que a gente tem nesse primeiro ano, eu já trabalhei no outro governo também, não era secretário, mas eu acho que a cidade se enxerga um pouco a partir dessa perspectiva, de voltar a ser um ator dentro do desenvolvimento das políticas do governo, né? Desde a criação dos conselhos, a realização das conferências, até esses espaços que nós construímos de escuta e de interação com a comunidade que fazem parte da agenda permanente da prefeitura, né? Quando eu olho a agenda dos outros secretários lá, eu digo, gente, nós estamos... o povo roda muito, escuta muito, e acho que isso ajuda a gente a entender melhor o que o povo quer, né? Eu queria que você citasse para a gente encerrar, quais os maiores aprendizados aí que a prefeitura tem deixado nesses anos de gestão aí, com exemplos de diálogo, de escuta, que você ressalta, assim. Joyce, eu acho assim, cara, que primeiro a capacidade de ouvir, né, de sair de vamos dizer assim, quando as pessoas olham a perspectiva da atuação de um secretário de governo, sempre pensam que é uma pessoa que é inacessível, que eu, quando fui lá, conversei com a Cidinha, que era a secretária anterior, conversei com a prefeita, temos que ouvir todo mundo. Então, desde o WhatsApp, aos pedidos de reunião, etc., sempre partir dessa perspectiva de que as pessoas não vão te procurar sem ter uma intenção de colaborar. E, como eu falei anteriormente, às vezes num pequeno detalhe, num pequeno bate-papo, às vezes nem é na reunião, às vezes é no final da reunião que você vai e cumprimenta, a pessoa te chama ali para pedir vê isso para mim, não sei. E ali você começa a achar, assim, então acho que ouvir o cidadão e entender que às vezes a pressão que fez ele chegar naquele ambiente com a gente, da falta de algum serviço que ele sente necessidade de melhorar, e você se colocar no lugar dele, é a primeira coisa que todos nós que somos servidores públicos temos que ter isso na perspectiva da nossa atuação. A segunda coisa é que a cidade é um conjunto, né, de atores e de coletivos que todos eles estão em busca de viver uma vida melhor, mais próspera e defender os seus interesses. Então, desde uma pequena comunidade que se mobiliza para brigar por um asfalto, por uma limpeza no córrego, até os setores produtivos da cidade que às vezes se movimentam para tentar fazer alguma alteração de legislação, etc. Cabe a nós sentar, porque pouca gente tem coragem de fazer esses movimentos para prejudicar algum serviço da cidade. Geralmente são para buscar soluções que possam servir para o conjunto da cidade toda. Então, acho que isso assim, é um pouco se eu te disser assim, que você saiu desse um ano, assim, quase já de governo, nós estamos em novembro, né? Sempre ouvir, em primeiro lugar, entender, né? Se colocar no lugar daquela pessoa ali ou daquele coletivo para entender o que fez eles carregarem aquela demanda até lá, aquela pauta até lá, e obviamente tentar, como nós somos muito bem orientados pela prefeita, achar uma posição sempre equilibrada que garanta a representação do interesse maior da cidade e dos nossos habitantes aí, que no fundo, né, esses 4 anos de governo nós estamos trabalhando para fazer a vida desse povo todo melhor.
Perfeito. Um dos papéis do governo é esse mesmo, né? Cuidar das pessoas. Ronaldo, eu te agradeço demais por esse bate-papo. Foi muito bom conversar com você. Flávia, obrigada também por me acompanhar. Chegamos ao fim de mais um episódio. Te esperamos amanhã com outro bate-papo, com outro tema, com mais um secretário falando um pouco desse trabalho, dessa ligação entre as secretarias. Você que não segue a gente ainda, aproveita e vai lá, direitoshumanos.pjf, e acompanha toda essa série de entrevistas pelo YouTube da Prefeitura. Até mais!